não dá para ser só o social. Para eu conseguir causar impacto, a empresa precisa dar resultado, para eu chegar mais longe. Levanta a mão quem já ouviu do chefe ou de um investidor. Você prefere ser promovida ou ser mãe? Você quer ser CEO ou prefere ter família? E como se já não bastassem essas, tem outras pérolas que são muito frequentes. Mas o seu negócio é de impacto social? Bom, então não dá resultado financeiro, né? Não, gente, as escolhas na vida não precisam ser assim tão radicais. Uma coisa não elimina a outra e entre o preto e o branco existem muitas nuances que sustentam o equilíbrio. De acordo com a sua atitude, até mesmo experiências que são negativas e até rupturas podem revelar recomeços tão positivos quanto imprevisíveis. Quer ver? Há alguns anos, a Tatiana Pimenta encontrou na psicoterapia a saída para uma depressão. E foi lá no divã que ela repensou as suas relações pessoais, questionou a própria carreira e acabou tendo a ideia de criar uma startup. Ela largou a carreira de executiva para abrir a Vitude, uma plataforma que conecta psicólogos e pacientes em consultas online. Afinal, dilemas não faltam no caminho de ninguém. No meu papo com ela, a gente falou sobre os desafios dos tempos atuais para a nossa saúde mental e para empreendedoras que, como ela, entre o lucro e o propósito, escolhem os dois. A mulher, por exemplo, no ambiente de trabalho, muitas vezes ela tem que se dedicar muito mais do que os homens para ter o mesmo reconhecimento, o mesmo nível de salário. Será que precisa isso? A gente já tem uma carga tão grande. Por que eu tenho que trabalhar infinitamente mais que o meu colega homem para ser reconhecido? Então, tudo isso tem um impacto, né, na saúde física, na saúde emocional, e eu acho que a gente precisa endereçar. Então, acho que isso me move, né, quanto mais eu conseguir ajudar. E eu digo que a vida inteira eu trabalhei, isso aí falando já de gestão, a vida inteira eu trabalhei em empresas extremamente masculinas. E eu falei que a minha missão na Vitude é fazer um board de mulheres. Então, assim, cara, as vagas de gestão que a gente abre hoje, a grande maioria delas exclusiva de mulheres. A gente fechou recentemente uma vaga para ser diretora de marketing, uma mulher, diretora de finanças é uma mulher. Como é que a gente traz mulheres para esse mundo e que a gente promova, enquanto empreendedora aqui, um ambiente mais igual? Porque eu não tive chance de trabalhar em empresas que tinham, exato, que a gente pudesse ter paridade entre os homens e as mulheres. Já que eu resolvi criar uma, por que aqui na minha eu não promovo esse ambiente mais diverso? A boa notícia é que eu acho que vocês estão conseguindo transformar a sociedade no sentido de ser valorizado esse impacto social, esse impacto cultural, mais do que simplesmente o lucro no fim do mês, né? Que é o que a gente via que era só o que contava para o investidor. Agora com ESG, com essa questão das venture capitals exigindo esse tipo de postura, talvez as empresas lideradas por mulheres ganhem mais espaço. Né? E eu acho que é uma coisa muito importante, por exemplo, você falou do lucro, mas o lucro é uma função, é um item muito importante se eu quero trabalhar impacto. Porque se eu quero chegar mais longe, eu preciso ser lucrativo. Se eu quero aumentar o alcance, eu preciso dar resultado. Porque se eu quero ter mais investidores aportando na Vitude, meus números precisam ser muito melhores. Então, acho que tem essa coisa é aí que eu acho que foi no projeto que eu te falei com a Artemisia, que caiu a ficha. Empresa de impacto social é empresa. Antes de mais nada, eu preciso ter resultado. Eu preciso ser eficiente do ponto de vista de capital. Eu preciso pegar o aporte do investidor e fazer essa empresa crescer várias vezes. A gente cresceu 6 vezes ano passado, está quadruplicando de tamanho esse ano e tem planos para quadruplicar no que vem também. Então, a gente vem de uma sequência de anos crescendo 4, 5 vezes, 3 dígitos. Quantas empresas no Brasil crescem nessa proporção? Acho que esse o item, lucro, precisa estar na equação. Não dá para ser só o social. Para eu conseguir causar impacto, a empresa precisa dar resultado. Para transformar mais, precisa dar resultado. Exatamente. Para eu chegar mais longe. Falando dessa convergência digital, que no fundo é muito humana, se a gente pensar na tecnologia, ela pode escalar propósito? Com certeza, eu acho que esse é o grande ponto.
Eu levei muito tempo para entender que o que a gente fazia era impacto social. A gente passou num programa de aceleração com a Artemisia, em parceria com o Facebook, na Estação Hack. Isso há uns 3 anos atrás, foi em 2018. E foi a primeira vez que eu ouvi que eu estava criando, eu estava trabalhando numa empresa de impacto social, porque até então eu imaginava impacto social como uma ONG. A gente está falando de coisas não governamentais. E quando você entende que impacto é sobre alcance, sobre profundidade, sobre quão longe você consegue chegar, você começa a entender quão mais rápido eu consigo escalar para impactar mais gente. Então, quão mais longe eu consigo levar esse tipo de serviço? Eu vou dar um exemplo do impacto para os dois lados. A minha psicóloga estava morando em Stuttgart, a da minha mãe mora em Londres. A gente tem brasileiros, pacientes que moram no Japão, na Europa, nos Estados Unidos. Você consegue levar a saúde para qualquer canto do mundo, sendo que muitas vezes o prestador pode estar aqui ou em qualquer canto. No fundo, todos esses propósitos se cruzam, né? A gente está muito conectada. Você teve uma história de violência doméstica que te levou ao quadro de depressão, que te levou à criação da Vitude. Conta pra gente o que aconteceu. Eu costumo dizer que nada é por acaso. Talvez se eu não tivesse passado por esse episódio, talvez eu nunca tivesse conhecido o serviço de um psicólogo, não tivesse passado por toda a experiência e provavelmente não tivesse empreendido. Então, eu acho que a gente tem que pegar essas coisas que acontecem na nossa vida e transformar elas. Talvez o limão na limonada, né? Como é que a gente faz com o que acontece com a gente e faz com que as coisas, de fato, se conectem. E, para mim, acho que foi uma descoberta de propósito. Porque até então, eu sempre fui aquela pessoa que, desde criança ou desde adolescente, quis fazer engenharia. Gostava, meu pai trabalhava com obra, com infraestrutura, então eu via aquilo, putz, é o que eu vejo, eu me vejo trabalhando em obra. E, de repente, do dia para a noite, aquilo parou de fazer sentido. Mas essa história de vida pessoal se conectou tão forte com... Putz, tem mais gente que passa por isso, tem mais gente sofrendo, tem mais gente que teve depressão e que não sabe como chegar num consultório de um psicólogo. Eu levei muito tempo para conseguir falar do caso de violência doméstica. Eu tinha vergonha, eu não lidava bem com... Não tinha digerido ainda todo o processo, então, às vezes, quando eu tinha que falar, eu acabava me emocionando e não conseguia ter uma fala. E eu percebi, aí eu já estava com Vitude, né? Uma vez eu estava fazendo uma apresentação para um grupo de mulheres e esse assunto veio à tona numa pergunta. E aí eu dei uma resposta falando, gente, eu passei por isso, né? Eu tive um episódio, isso que me levou para a depressão, e eu percebi naquele momento que eu estava diante de um auditório que, sei lá, metade das mulheres que estavam ali tinham passado por algum tipo de situação, ou com elas, ou com a mãe, ou com as irmãs. Então, assim, é um assunto que a gente precisa pôr em pauta, porque ele acontece. Eu achava que ele não acontecia porque eu, sei lá, me via como uma pessoa privilegiada, a gente acha que isso acontece longe da gente, mas aconteceu dentro da minha casa. Estamos aí para contar, acho que bem ou mal, para contar uma história de resiliência, de sobrevivência, porque eu poderia não estar aqui. E eu acho que tem essa coisa de você se conectar, tipo, o que eu faço com isso? Como é que eu falo para outras pessoas que, tipo, cara, não é que você é uma pessoa errada, não é que você... Porque tem uma coisa que eu percebi conversando com outras mulheres sobre esse assunto, é que às vezes fica assim, nossa, mas o que você fez para ele ter feito isso? Eu ouvi isso de gente próxima. Ah, mas você deve ter dado motivo. O quê? Motivo? Quem dá o motivo para alguém ser agressivo, para te trancar num quarto, para falar que vai te matar se você não casar com ela? Não faz sentido. Então, como é que a gente levanta essa batalha, como é que a gente fala mais abertamente disso para permitir que não aconteçam com outras pessoas? E o quanto que isso impacta a vida de todo mundo, impacta inclusive as empresas, porque eu estava dentro de uma empresa quando isso aconteceu. Eu era uma funcionária que performava bem e que diante de uma situação dessa teve um impacto emocional na vida. Né? Acho que aqui a gente precisa pensar em como é que a gente constrói uma sociedade que permita que isso aconteça menos vezes. E eu não conseguia falar sem chorar, assim, durante muito tempo foi extremamente complicado, porque eu lembrava, eu chorava. Eu lembrava daquela coisa, cara, como é que eu saí disso? E é crítico, porque eu acho que você convive com medo, você convive com a autoestima que vai lá pro chão. Eu me questionei muito tempo por que eu tinha entrado naquela relação. Eu venho de uma família, meus pais têm 45 anos de casado, assim, um doce, os dois juntos. E, cara, não tenho um caso de agressão ou de violência na minha família porque eu me meti numa relação tumultuada como essa.
Como é que eu fui parar lá? Eu acho que isso foi até a razão de muito tempo de terapia meu. Por que que eu tinha me metido naquele raio daquela relação? Né? Então, eu acho que ela trouxe um aprendizado para mim, uma maturidade que eu fui digerindo ao longo do tempo. Mas que também gerou uma série de fatores. Durante muito tempo mesmo eu tive dificuldade de me relacionar com outras pessoas. Não só com homens, mas tipo, até medo de amigo, assim. Que tem um abalo de confiança. Né? Tem um abalo nosso interno. Então, eu até tem uma palestra que eu faço, que é Quando eu mudo, tudo muda. Que é um pouco de olhar para dentro, né? Como que você digere isso, como é que você pega tudo que aconteceu na tua vida, olha para aquilo, faz uma digestão, tipo, coloca cada coisa na sua caixinha e sai com algum resultado dali. Porque eu não vou conseguir mudar o que passou. Eu posso mudar o para frente, eu posso fazer algo diferente com para frente.